Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Sejam bem-vindos a mais um J5 nessa sexta-feira, dia 12 de março de 2021. No programa de hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito, como a gente colocou aqui, da questão da luta dos direitos democráticos do ex-presidente Lula. Seus direitos foram devolvidos, mas a gente sabe que só nessa semana muita repercussão isso deu dentro dos militares, dentro do regime golpista e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho a respeito desse problema no programa de hoje, como tema central. Mas, além disso, a gente também vai comentar a situação catastrófica da pandemia no Brasil, notícias internacionais e muito mais. Então, seja já bem-vindo ao J5. Já peço que os companheiros que estão assistindo divulguem o J5 dessa semana, compartilhem com seus colegas, amigos aí nas redes sociais e apoiem a Causa Operária TV, se inscrevendo e sendo membro aqui do nosso canal. Bom, eu sou Arthur Sesconeto, falo diretamente de Santa Catarina, e junto comigo tem um companheiro de todas as sextas-feiras, Renan Arruda, diretamente do Distrito Federal. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a companheirada que está participando com a gente aí de mais de um programa aí do J5, dessa sexta-feira. Bom, já aproveitar e dar boa tarde para a Ruth Pride, para Elizabeth Novi e para o Adriano Teixeira, que já comentaram aqui no chat no início do nosso programa. Bom, partindo aqui para a nossa pauta de hoje, vamos iniciar com o problema da pandemia. A gente vem destacando isso principalmente nos últimos J5, a gente está fazendo um acompanhamento geral aí da situação da pandemia no Brasil, e agora, nessa última semana, principalmente, em particular, desde o dia 5, a gente vem vendo um aumento aí no número de casos oficiais gigantesco em todo o território brasileiro. Antes, quando o colapso da saúde se dava principalmente aí em estados como Amazonas, na região norte, estados da região nordeste, e depois começou a se espalhar para o restante do Brasil, agora a gente vê aí cerca de 24 estados junto ao Distrito Federal uma situação de total calamidade por causa da pandemia. Bom, os dados mais recentes, divulgados aí entre ontem e hoje, nas últimas 24 horas, computaram aí mais de 2.233 óbitos por coronavírus. O resultado não chegou a bater o do dia 10, que foi quase igual, 2.286, porém foi responsável por novamente bater a média móvel de mortes, o recorde da média móvel de mortes. Que nesse caso, desde o início, desde o dia 5, diariamente essa média móvel de mortes vem sendo batida a nível nacional, comprovando aí um aumento significativo da pandemia. A gente no total, tem aí já a marca de 272.889 mortos em todo o território brasileiro desde o início da pandemia, e o Brasil já computa mais de 11 milhões de casos, sendo 75 mil apenas nas últimas 24 horas. Dentro dos estados, o que mais se destaca é o estado de São Paulo, com 2 milhões de casos e 63 mil óbitos até o momento. O estado de São Paulo a gente vai falar um pouco mais a respeito, e vale colocar que o Brasil, com essas últimas 24 horas, aí, bateu novamente a marca de 2 mil mortos, no segundo dia consecutivo, e vai superando os Estados Unidos, se tornando o país aí com a marca de mortos diárias maior de todo o mundo, mostrando que o Brasil aí está num patamar completamente catastrófico em meio à pandemia, num caos generalizado. Bom, a respeito disso, eu gostaria que o companheiro Renan falasse um pouquinho a respeito dessa questão da pandemia, e aproveitando, introduzisse um pouquinho o problema dos hospitais, junto com a questão do número de casos, a gente tem um segundo problema, que os hospitais estão em completo colapso, falta de UTIs, etc. Poderia comentar um pouco mais a respeito para a gente sobre esse problema? Então, Arthur, eu acho que antes de comentar, eu queria só acrescentar aqui alguns dados desses que você falou, né? Somando ao que você falou, mas também nessas últimas 24 horas foram registrados 75 mil novos casos, 75.412 novos casos, e o que já eleva o número de infectados no Brasil, desde o início da pandemia, para 11.277.717 pessoas. Uma outra coisa também que... Bom, uma primeira questão que a gente tem que assinalar, né, de que a gente tem que considerar esses dados aqui como oficiais, né?
Esses dados que nós estamos divulgando são aí do consórcio da imprensa, mas eles muito pouco se diferenciam dos dados oficiais do governo. Nessas 24 horas, a diferença entre o número de mortes aí foi de coisa de 30 pessoas aí, né, o número de diferença entre os dois dados. Isso é uma primeira questão. Uma segunda questão é com relação ao ranking entre os estados, né? Em termos de número de mortes, né? São Paulo está na frente com 63.010 pessoas, Rio de Janeiro 34.083 pessoas, Minas Gerais 20.087 pessoas e Rio Grande do Sul com 14.363 pessoas. Os estados estão aí com o maior número de óbitos, né? Uma segunda questão, antes de. Bom, aliás, depois eu falo do problema da vacina, mas é com relação aí aos hospitais, né? Onde a situação no país nesses últimos dias escalou. 2 dias atrás, 13 unidades da federação estava com 100% dos seus leitos ocupados, leitos de emergências destinados aos pacientes para Covid, né? É uma situação que a própria imprensa, né, está procurando encobrir isso aí. Né, você faz uma pesquisa, por exemplo, para ver a ocupação de leitos hospitalares, elas são desencontradas, mas um caso grave que a gente pegou também agora, né, que é o caso, por exemplo, do interior de São Paulo, em que vamos considerar que São Paulo temos que considerar o mais rico da federação, né? E os hospitais no interior estão com 180% de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva. Isso significa que tem aí um excedente e as pessoas estão morrendo na fila, né? Que é o fato assim que de uma gravidade sem limites, né? Que é uma coisa que está acontecendo em todo o país, né? A situação de Manaus é a situação do Brasil de conjunto hoje. Tem um dado aqui, por exemplo, em Catanduva, né? Em um hospital, olha bem como, né, o Hospital Emílio Carlos precisou negar somente na noite de terça-feira 9, 167 pedidos de transferência, para ter uma dimensão do problema. E esse hospital é que tinha algumas vagas disponíveis, né? Para se ter assim, uma ideia da catástrofe que está atingindo a, a pandemia no Brasil. Né? Uma coisa assim, capitais, eu estou falando aqui do o Distrito Federal também, né, 2 dias atrás apresentou 100% de ocupação de leitos hospitalares, tem uma fila enorme de pacientes também aí na fila de espera, né? O que vai com certeza levar à morte. A gente sabe que o caso de internação, quando a pessoa chega ela precisa, né, ela está num estado grave, né? A possibilidade de sobrevida dela, mesmo com toda o tratamento, né, já em 60%. Desses aí, 25% dos que sobrevivem, ou seja, dos 40% que sobrevivem, 25% deles morrem até 6 meses, né, por conta das sequelas do coronavírus. Quer dizer, é uma situação absolutamente descontrolada. Né? Bom, soma-se a isso a total ausência de política do Estado, do poder público, para fazer frente à situação. Né? A gente está vendo aí muitos estados, né, boa parte dos estados da federação estavam inclusive mantendo as aulas, o ensino fundamental e médio funcionando, né, infantil. No caso de São Paulo, a situação chegou a tal gravidade que o governo acabou de anunciar a suspensão das aulas presenciais no estado, né, o governo, as aulas do ensino público, e agora a cidade de São Paulo segue a mesma posição, suspendendo as aulas aí a partir da próxima quarta-feira. Né? Quer dizer, isso aí não é que eles estão fazendo, isso aí teve inclusive os professores de pública, tanto do estado como da cidade de São Paulo, estão em greve, né? É uma vitória, inclusive, da greve, mas mostra que o governo, foram mais de 100 mortes que ocorreram nas escolas, né?
Quer dizer, isso aí poderia ter sido evitado com uma medida, quer dizer, teria em muito sido evitado, né, se as aulas não tivessem voltado. Bom, do outro lado, do ponto de vista aí das vacinas, a gente continua vivendo de promessas, né? Até o momento no Brasil foi vacinado é, é, nas duas doses apenas 1,1% da população brasileira. Veja, isso aqui é insignificante. E 3,7% receberam a primeira dose, né? Quer dizer, também é um outro número insignificante. A permanecer nesse ritmo aí, né, vamos levar aí uns 3 anos para vacinar a população brasileira contra a Covid. Uma coisa assim como é que se diz? O Estado está assumindo, vamos dizer assim, um grau de incompetência, né, de genocídio consciente, assim, jamais visto, né, com relação à população brasileira. Isso aí é o governo Bolsonaro, são os governos estaduais, né, que aparentemente eles ficam aí numa disputa entre eles, mas todos estão juntos aí quando que diz respeito a fazer a economia funcionar, o que vale ao lucro, né? O lucro está acima das vidas, isso aí a característica de todos os governos, e são só políticas de fachada, como é esse caso, por exemplo, da vacinação. Você vê aí o governo está anunciando agora a compra de 10 milhões de vacina da Sputnik, uma outra quantidade grande aí da Coronavac, mas tudo isso aí até junho, assim como foi prometido aí, o que foi prometido até o momento não chegou, quer dizer, é uma política, na verdade, você não sabe de nada. A propaganda serve aqui para criar aquela situação mas na frente, de criar uma expectativa, né, e diminuir a tensão com relação à situação, ainda mais com o que está acontecendo agora no Paraguai, como a gente está assistindo, né? Mas é isso. Acho que eu me alonguei até um pouco, mas a situação é muito grave. Só para acrescentar alguns dados, inclusive, do que estava sendo falado, né? A questão das voltas às aulas, a gente já vê um resultado aí direto no número de internações, inclusive. Né? As internações de crianças e adolescentes, por exemplo, aumentaram em 47% nos hospitais privados de São Paulo, devido aí à reabertura das escolas. E cerca de 47% aí das instituições foi declarado que há um aumento considerável dessa faixa etária de idade aí nos casos de internação grave aí por coronavírus. Né? E mais da metade, 55% ainda das instituições privadas colocaram que a faixa etária, né, que até então a maioria era de 60 anos de idade, diminuiu drasticamente no último mês em São Paulo, mostrando aí que a política do Dória, né, além de ser uma política que vai contra todos os interesses da população, é uma política que visa meramente dar um novo fôlego aí à falida economia capitalista, é uma política genocida, né? Sacrifica a população para tentar salvar a economia. E no mesmo sentido a gente vê as instituições privadas, né, que ao contrário da escola pública, depois aí dessa vitória parcial, né, o fechamento das escolas, as instituições privadas ainda continuam funcionando em meio a toda essa crise, né? É necessário denunciar isso, né, porque primeiro, né, essa questão da instituição privada mostra a necessidade aí de se estatizar todo o ensino, né, colocar na mão dos trabalhadores, da comunidade acadêmica, e, por fim, também continuar a mobilização aí da greve dos professores, impedindo que tanto a instituição privada quanto também a instituição pública voltem aí a ter aulas presenciais. Bom, seguindo essa questão, um rápido comentário, a gente está chegando aqui no meio do programa, logo logo a gente vai falar da questão do Lula, um comentário a respeito da questão aí da vacina, né? A vacina, a epopeia da vacina brasileira, né, principalmente aí ligado à política demagógica do científico João Dória, a gente está vendo que se encontra totalmente emperrado. Né? Agora Dória, né, lançou aí no estado de São Paulo uma política de prolongamento, né, de aprofundamento do lockdown nos finais de semana, de um ataque aí principalmente a partir das 20 horas, né, o fechamento em todos os dias da semana, quer dizer, até os 5 da manhã, ou seja, justamente aí no horário que geralmente o trabalhador não está no trabalho, né, está aí voltando para sua casa, estaria dormindo, etc.
e também o fechamento dos parques e praias, né? O fechamento de qualquer tipo de atividade de lazer, obrigando o trabalhador apenas a trabalhar de fato na pandemia. Né? São Paulo foi o local onde foi destacado a nível nacional aquelas fotos icônicas aí do pessoal se esmagando nos vagões de metrô, né, em plena pandemia, mostrando que o que menos tinha é qualquer tipo de isolamento social e proteção do trabalhador. Né? Nesse sentido, aí o Dória está empurrando com a barriga, né, a política de combate à pandemia enquanto o mundo acaba à sua volta. Isso porque a vacina, né, toda a demagogia que foi feita no início do ano, início do programa de vacinação, etc., se revelou uma grande farsa. E bem, atualmente, né, se quer a vacina para a população. Em linhas gerais, né, o problema da vacina encontra-se da mesma forma no resto do país, né, e vale destacar que isso mostra, né, que na prática, no final das contas, para os trabalhadores, a política, seja do científico Dória ou do Bolsonaro, valem a mesma coisa. Né? No final das contas, significa a morte da população. Bom, chegando aqui no meio do programa, né, gostaria de fazer aqueles avisos típicos da programação. Já vou passar a bola para o companheiro Renan se ele quiser falar um pouco dessa questão da vacina também, antes da gente tratar do tema Lula. E bem, gostaria de dar boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente, né? A companheira Ana Matos aqui está no programa. O companheira Chama BR, não sei se é companheiro ou companheira, Rude Pride, Elizabeth Novi, Adriano Teixeira e muito mais. Bom, dou boa tarde aqui para os companheiros, né? Já falo aí, amanhã, né? Vai ter a análise política da semana, fique ligado na Causa Operária TV, vai ter a nossa programação e a gente está chegando também na reta final, última aula da nossa Universidade de Férias, Escola Marxista, no nosso site está passando a programação sobre o curso do Stalinismo, a gente vai ter aí a última aula na próxima semana. Bom, só antes de entrar na questão do tema Lula, Renato, tu gostaria de falar alguma coisa a respeito desse problema da vacina? Alguma coisa que gostaria de pontuar? Não, vamos em frente. Acho que você já falou aí, já apresentou os dados aí. Uhum, beleza. Bom, situação do caso Lula, né? Aí na última terça-feira a gente teve a atualização, né? Na última segunda-feira, quer dizer, a atualização de que os direitos democráticos do Lula haviam sido devolvidos, né? Após aí uma operação extremamente arriscada do próprio STF. Porém, a repercussão, né, como era de se imaginar, ganhou grandes proporções e isso envolveu o próprio Exército Brasileiro, que estão dando declarações, o próprio Mourão, vice-presidente da República, e agora a gente também tem as declarações aí da própria PGR, que está recorrendo, né, à decisão de Fachin e diz que as condenações de Lula devem ser mantidas para, entre aspas, preservar a estabilidade processual e a segurança jurídica. A Procuradoria-Geral da República apresentou nesta sexta-feira, hoje mesmo, um recurso aí contra a decisão do Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula. Nesse sentido, né, segundo a PGR, entre aspas, com base na jurisprudência do Supremo e com vistas a preservar a estabilidade processual e segurança jurídica, deveriam ser mantidas as condenações e continuados os processos. Ou seja, a PGR já entrou em ação aí para buscar, por meio da justiça, por meio aí das instituições golpistas, anular a decisão de Fachin, né, devolver os direitos políticos ao ex-presidente Lula. E a gente viu que só nessa semana a gente já corre o risco novamente de, dependendo aí como for se desenvolver essa crise, o Lula ser colocado novamente na possibilidade de perder seus direitos políticos. Né? Ao mesmo tempo aí que a PGR deu essa declaração, o Clube dos Militares também deu uma declaração, né? O Clube dos Militares é formado aí pelos militares reservistas do Exército Brasileiro, deu aí uma declaração contundente, né, no seu site, colocando que inclusive que o exército se comprometeria, né, a na marra aí fazer com que o que eles dizem ser a vontade popular, né, se garantisse com a prisão aí e com a retirada dos direitos democráticos do ex-presidente Lula. Inclusive o clube militar pontuou, né, que dependendo de como se desenvolve a situação é necessária uma ruptura institucional, ou seja, já uma declaração extremamente golpista após aí a devolução dos direitos democráticos do Lula, e também foram acompanhadas aí da declaração de outro militar, né, do próprio Etchegóin, tão golpista quanto os demais, né, que pontuou aí sobre uma crise, né, pontuou contrária aí ao que chama da polarização política e que seria necessário toda uma operação
por parte da burguesia, inclusive dos militares, para evitar, né, que os extremos, de acordo com ele, saíssem vitoriosos. Isso a gente vê, né, depois agora com a própria declaração do Mourão, que também já está preparando o terreno aí para uma nova manobra da burguesia. O Mourão deu uma declaração agora colocando-se, né, contrário à devolução dos direitos políticos do Lula, e a gente viu aí a preparação, já está vendo a preparação de uma nova manobra golpista aí para tentar manter as condenações farsas do ex-presidente Lula. O Mourão ainda indicou, né, que os militares estão contando aí com uma nova operação, inclusive o presidente do PCL, o companheiro Rui Costa Pimenta, pontuou isso aí na sua conta do Twitter, colocando que, como os companheiros aqui do chat já comentaram, não podemos ficar aí de mãos atadas, né, de mãos cruzadas, a gente precisa se mobilizar, porque a situação é que os direitos democráticos do Lula podem, logo, logo, já serem retirados tudo de novo. Bom, inclusive, colocando aí como companheiro aqui, está com o nome de Dom Pedro II, colocou, que tem a PGR, no caso, tem o apoio aí da burguesia, e isso aí, na prática, significa uma perseguição golpista, né, a continuação da perseguição golpista ao ex-presidente Lula. Aí na tela vocês estão vendo a declaração do companheiro Costa Pimenta, falando sobre a situação, né, o vice-almirante, para quem não está podendo ler, né, vou ler aqui para vocês, o vice, Hamilton Mourão, declarou que os militares vão aceitar qualquer resultado da eleição. Refere-se a Lula. A declaração significa que crê que vão tirar novamente Lula das eleições com truques jurídicos baixos. No mais, quem for muito ingênuo quem acredite em tais promessas. Bom, essas são as últimas atualizações gerais, né, a respeito da situação do companheiro Lula, né, que inclusive deu uma entrevista aí nessa quarta-feira se colocando à disposição da luta contra o governo Bolsonaro. Né? Bom, passa a bola para o companheiro Renan falar um pouco a respeito. Então, Arthur, acho que um primeiro aspecto é essa decisão aí da PGR, né? Isso aí já havia sendo anunciado desde o dia de ontem, né, que eles entrariam com recurso. Salvo engano, eles querem que isso aí seja julgado pelo pleno do STF, né? Essa decisão, para ser efetivada, né, o próprio Fachin ou o ministro do STF é que teriam que rever a posição adotada, né? Então, é uma crise, sem sombra de dúvidas. A própria decisão do Fachin não foi uma decisão para beneficiar o Lula, né? A gente vê isso aí porque ele não colocou, a tentativa, por exemplo, que está em voga, que está em curso agora, né, de evitar a suspeição do Moro, isso aí continua valendo, ou seja, né, se julgar a suspeição do Moro seria de fato você anular os processos, né, do presidente contra o ex-presidente Lula, né, coisa que não está no horizonte, né. Esse problema da condenação do Lula, como você frisou aí, isso aí não está resolvido, muito pelo contrário, né. A burguesia, todos os setores da burguesia, os militares, você citou aí o caso do clube militar, você citou aí o caso, bom, teve o caso dos empresários, da Bolsa de Valores, né, inclusive levantando já a questão, que isso acho que é um dado interessante, que o mercado, né, entre aspas, né, que seria aí os banqueiros, já estavam revendo, inclusive, a sua posição com relação ao próprio governo Bolsonaro, né, eles estariam dispostos a apoiar um candidato de centro, ou seja, um candidato da direita golpista, né, mais palatável aí para impor a política do golpe, mas diante do Lula, né, da possibilidade do Lula, dessa nova condição, eles já estavam revendo aí a posição deles. Enfim, tem toda aí tanto a direita como a esquerda, esse problema do Lula aí, né, mais do que nunca voltou a estar aí nunca deixou de ser, na verdade, mas agora mais do que nunca aí está no centro dos acontecimentos. E eu acho que uma questão central que se coloca aí é o problema do lançamento da candidatura dele, né? A gente tem, o companheiro Rui, inclusive, tem insistido nisso aí. Você citou aí o problema o problema não, a análise política de amanhã. Fazemos aí um convite para que todo mundo assista, que o companheiro vai debater, vai discutir longamente esses problemas todos que envolvem essa, essa questão dos direitos políticos do Lula, né, da política diante desse novo quadro que se apresenta, né?
Então, é um problema-chave da situação política para os trabalhadores, aqueles que, para a população de conjunto, que está sendo esmagada aí em todos os sentidos, né, pela política do golpe de Estado no Brasil. Né? A pandemia vamos dizer assim, a parte mais visível disso, mas não é só a pandemia, é o desemprego gigantesco no país, mais de 50% da população brasileira em idade de trabalho está sem trabalho, né? É uma destruição do país, né? O próprio Lula citou isso aí com relação ao caso da Petrobras, assim, gigantesco, né? Cerca de 4 milhões de empregos foram perdidos aí com a operação, por consequência da operação de, de destruição da Petrobras com a Lava Jato, né? Enfim, em todos os quesitos aí, o país retrocedeu enormemente nos últimos 5 anos, né? E o Lula, sem sombra de dúvida, significa uma perspectiva de reverter esse quadro, né? É o político brasileiro, pelo apoio popular que tem, né, que é capaz de colocar em xeque isso aí, independentemente das suas próprias posições políticas ou do seu partido. Né? Isso aí a gente tem que deixar claro. Né? O objetivo, o Lula, ele é muito mais do que o programa que ele representa, vamos dizer assim. Né? Então, o Lula, na condição atual, né, é um problema fundamental que está colocado aí na luta política no Brasil, né, dos explorados, para derrotar o golpe de Estado. Exato. Bom, essa situação do Lula, inclusive, né, a gente já vê que desde que o Lula retomou os direitos políticos, muita coisa está acontecendo diariamente, né? Inclusive deu uma repercussão aí, uma turbulência no próprio governo Bolsonaro, mostrando que o Lula, no final das contas, é uma peça-chave no jogo político, né? Já começou a mobilizar uma série de setores, muitos militantes da esquerda, partidos militantes de base, etc., já estão se colocando à disposição de sair à luta, né, para ver como a figura aí de Lula é um polo, né, de atração aí dos setores mais radicalizados, e a gente precisa defender de fato essa mobilização, a gente precisa impulsionar essa mobilização nas ruas, e é justamente por isso que o Partido da Causa Operária está aí em todos os domingos, né, já desde o mês passado, organizando os mutirões de rua em defesa, em primeiro lugar, dos direitos políticos do ex-presidente Lula e de sua candidatura em 2022, né? Organizando aí a população, buscando mobilizar e chamar atos, como a gente viu aí no dia 27, que foi o ponto de partida dessa campanha nesse ano de 2021. Bom, junto a essa situação, a gente já aproveita isso para chamar os companheiros aí a participarem junto com o PCO desses mutirões, da organização da campanha em defesa do ex-presidente Lula, e que a gente tome as ruas aí novamente numa mobilização ainda maior junto com o povo brasileiro para garantir a candidatura de Lula, né, que se mostrou a única forma viável aí de fazer com que Lula esteja de fato nas eleições de 2022. Bom, dando continuidade ao nosso tema, né, tem um tema aqui mais rápido, né, mas é importante para atualizar os companheiros, que é da nova atividade aí, que o Partido da Causa Operária estará organizando a partir deste final de semana. Bem, com o término agora da escola marxista, né, que está chegando ao fim, a gente teve nessa quinta-feira a última aula da escola marxista, né, a penúltima aula da escola marxista, e a gente vai ter aí na próxima semana a aula final, né, sobre a primeira parte do curso, que é o stalinismo, uma análise marxista, apresentado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Esse curso, né, que corresponde à 46ª Universidade de Fez, foi um curso recorde de inscrições, né, se tornou aí, efetivamente o maior curso da esquerda brasileira, com mais de 1.000 inscritos, etc. E agora, esse curso aí ele vai ganhar, como já ganhou em anos anteriores, uma versão aí para as cidades, né? O Partido da Causa Operária está organizando para a partir desse final de semana começar aí, nos próximos 2 meses, fazer a chamada escola marxista. A intenção, né, é que agora, com um tema mais enxuto, né, mais condensado, etc., que é com base no livro Bolchevismo e Stalinismo de Leon Trotsky, que em todas as cidades onde o partido tem contatos,
está organizado, etc., a gente vai organizar aí cursos do tipo híbrido, né, para as pessoas que quiserem participar presencialmente e para as pessoas aí que, por causa da pandemia, decidirem participar virtualmente. Esses cursos deverão estar aí em centenas de cidades em todo o país, né? Então, os companheiros de todas as regiões podem ficar ligados à nossa imprensa. A gente vai estar divulgando no nosso site aí um relato sobre cada cidade, cada curso que haverá, né? Inclusive as datas, horários, locais e tudo mais para os companheiros estarem aí antenados na situação. E a gente já convida os companheiros a participarem. A Escola Marxista vai ter aí uma aula inaugural em São Paulo, apresentada pela companheira Natália Pimenta, e logo após isso, deverá estar em todas as cidades aí onde o partido está organizado em todo o Brasil. Como eu disse, o tema base vai ser bolchevismo e stalinismo, com base aí no livro de mesmo nome de Leon Trotsky, né? Esse livro, a editora aí Causa Operária, né, do Partido da Causa Operária, vai estar lançando uma versão aí traduzida do livro para a língua portuguesa, inclusive com notas, etc., feita aí pelo partido, feita pelo companheiro Rui Costa Pimenta, permitindo aí uma maior compreensão sobre o curso. Esse livro, né, ele vai estar aí sendo vendido no valor de R$ 25, e a Escola Marxista vai ter um ingresso aí de R$ 10 para a gente poder financiar aí a atividade em defesa do ex-presidente Lula. Na compra desse livro, né, de R$ 25, os companheiros não vão precisar pagar aí a taxa de inscrição para participarem desse curso. Né? O curso vai ocorrer aí em um dia apenas, né? Então não perca. E ele vai ser fundamental aí para um debate mais próximo com os companheiros palestrantes, que são aí da direção nacional do partido e vão estar em todo o país. Né? Bom, sobre isso, Renan, gostaria de falar alguma coisa a respeito da escola marxista, alguma atualização pontual, algo do tipo que eu deixei de mencionar? É apenas aí frisar aí, né, a importância de que as pessoas que participaram dessa atividade nacional do partido, né, a Universidade Marxista, com o curso com o companheiro Rui, também se some aí na construção dessas escolas aí municipais, né, no sentido da gente avançar no debate político do Brasil, num tema que é de fundamental importância, não simplesmente pelo seu aspecto histórico, né, mas pela própria atualidade dele no que diz respeito a que a política defendida pelo stalinismo aí nos anos 30, né, de colaboração de classes, de frente ampla, de frente popular, ela continua em vigor nos dias de hoje. A gente pode ver o próprio caso do Brasil, né? Ou seja, é uma política que acompanhou aí o tempo, né? Embora não tenha sido obra do próprio stalinismo, né? Já é anterior ao stalinismo, mas foi com o stalinismo que essa política adquiriu um caráter contra-revolucionário de uma dimensão aí mundial, né? Numa dimensão mundial. Como a gente viu aí, as pessoas que estão assistindo o curso, o papel cumprido pelo stalinismo na derrota da revolução nos mais diferentes países, em diversos anos, né, décadas diferentes aí, durante todo o período a partir de 1924. Né? Então, a gente faz esse convite e chamamos as pessoas a se somarem aí, a construírem com a gente esse importante curso de formação política. Bom, exatamente o convite e esteja ligado aí na nossa programação na Causa Operária TV e no Diário Causa Operária, que mais notícias a respeito da escola marxista estão para vir. Né? A escola marxista, inclusive, é uma preparação aí da próxima Universidade Marxista, vai haver no meio do ano, então os companheiros fiquem ligados que vai ter bastante curso, bastante aula, bastante debate aí, organizado pelo Partido da Causa Operária durante todo o ano aí de 2021. Bom, seguindo essa questão, né, da escola marxista, do programa do Lula e tudo mais, a gente gostaria aqui, já na reta final do nosso programa, passar para algumas notícias internacionais, atualizações aí que estão acontecendo no restante do mundo. Né? E, bom, seguindo essa onda aí dos ataques do imperialismo norte-americano, né, que o Joe Biden, o democrático Joe Biden, já fez, né, atacando aí a Somália, atacando a Síria e Irã, e agora a gente vê as declarações aí de um oficial norte-americano, né, o almirante aí Philip
Davidson, chefe do comando dos Estados Unidos, que declarou aí a Coreia do Norte como uma ameaça mais imediata aos Estados Unidos. O almirante ele colocou, né, destacou essa posição do governo norte-americano a respeito da Coreia do Norte, né, e ele colocou ainda que um negócio absurdo, né, que a Coreia do Norte representaria um risco de segurança significativo para os Estados Unidos. E aí coloca ainda que o país não tomou medidas importantes para a desnuclearização, o que na prática, né, a Coreia do Norte ter atividade nuclear não seria um direito, né, do país, né, mas para os Estados Unidos, por imperialismo, não é assim que significa. E ele ainda coloca, apesar dos acordos, né, e o imperialismo norte-americano vê como grande inimigo a Coreia do Norte e já está prometendo novas ações. Né. Foi colocado, né, nesse caso aí, os Estados Unidos, o imperialismo, faz uma intensa campanha contra a Coreia do Norte a respeito da questão do armamento militar, etc., do problema aí dos armamentos nucleares também, e pressiona aí o país, que é um país atrasado, esmagado aí pelo imperialismo norte-americano, pelo imperialismo japonês, etc., a ficar totalmente submisso. Né? A gente vê que as declarações aí a respeito do imperialismo norte-americano contra a Coreia do Norte refletem, na verdade, uma intenção de controlar por completo o país, que, mesmo dados aos problemas, etc., que tem a burocracia coreana, representa aí, de uma determinada forma, os interesses da população norte-coreana. Pelo menos muito mais do que os interesses aí que os Estados Unidos, que o imperialismo está querendo promover no país. Né? Bom, a gente teve essa notícia recente, agora a respeito da pressão na Coreia do Norte, e a gente vê muito bem que isso aí está sendo um passo adiante do imperialismo em todo o mundo. Os Estados Unidos já está promovendo ataques contra diversos países atrasados, e a gente pode ficar muito atento, porque o ano de 2021 se mostra aí um ano que o imperialismo vai agir, vai atuar aí de uma maneira bem profunda aí contra a autonomia dos países, etc., principalmente os países atrasados do Oriente Médio, e também a gente está vendo aqui na América Latina. Bom, além disso, tem uma outra nova notícia a respeito do Estado de Israel, né? Também aí um enclave imperialista na região do Oriente Médio. Israel atacou aí, está atacando regularmente navios iranianos que navegam em direção à Síria, né? A notícia aí, dado inclusive pelo próprio jornal The Wall Street Journal, né, coloca que desde o final de 2019, Israel alvejou pelo menos uma dúzia de navios de carga que estavam se dirigindo para a Síria. A maioria das embarcações carregavam aí petróleo iraniano. Isso aí a gente mostra, né, embarcações que navegam aí no Mar Vermelho em direção à Síria e outras regiões, mostra que o Estado de Israel está fazendo um verdadeiro terrorismo aí, atacando um país aí atrasado e representando aí o total interesse do imperialismo, né, que está tentando também esmagar a todo custo o Irã. Né. Inclusive, uma série de autoridades denunciam a Israel que, com a base aí da destruição do petróleo, não só ataca um ponto-chave da economia desse país, como ainda provoca um verdadeiro terrorismo de tipo ambiental. Né? A gente vê aí uma situação catastrófica com vazamento aí de petróleo, etc., mostrando que, para garantir os interesses do imperialismo, tudo é possível. Né? Bom, essas são as principais aí notícias internacionais que teve nesse último período. Né? Gostaria de passar a bola para o companheiro Renan aí nesses últimos minutos, para saber como eu gostaria de acrescentar algumas questões. Não, acho que apenas frisar aí, né, acho que é muito importante essa movimentação toda do imperialismo norte-americano, porque confirma também o que a gente vem denunciando desde sempre aí, desde que o governo Biden era um governo, era pior, seria pior do que o governo de extrema direita do governo anterior norte-americano, né? Quer dizer, a gente está o imperialismo norte-americano, o Biden, ele é o representante direto da ofensiva norte-americana sobre o mundo todo, né? Então, é uma situação que não é só, você citou vários países que os americanos estão atacando, a questão de Israel com o Irã
faz parte também disso aí. Nós temos também uma situação de ofensiva contra a Rússia, né? Existe uma política global aí dos norte-americanos de se impor ao mundo através do seu poderio, da força, né? E é uma condição que, diante do avançar da crise capitalista, tende a se aprofundar aí no próximo período, né? Sem sombra de dúvidas aí que os norte-americanos, diante do colapso do capitalismo, a começar pelo seu próprio país aí, né? Eles estão partindo para uma ofensiva desenfreada aí contra o mundo de uma maneira geral, né? Isso aí é o que nós vamos estar acompanhando aí, né? Os acontecimentos aí no próximo período. Bom, exatamente. Bem, companheiros, a gente já está chegando aqui na reta final do J5 dessa sexta-feira. Desejo aí um bom fim de dia para todo mundo que está assistindo a nossa programação na Causa Operária. Fique ligado que mais a seguir a gente vai ter o restante da programação, não cumprir jornais, vindo a você mesmo, etc. Tem muita coisa ainda para vir nessa sexta-feira. E amanhã, é claro, fique ligado, vai ter análise política, horário sempre, a partir das 11h30 começa aqui a programação em torno da análise política do companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, é isso, companheiros. O J5 volta na próxima segunda-feira com uma nova dupla. E na sexta-feira a gente se vê novamente, eu e o companheiro Renan aqui, junto com os companheiros na programação da Causa Operária TV. Bom, fiquem ligados e continuem aqui conosco. Até a próxima.